Boa tarde, sou o professor Rodrigo, aqui do Laboratório de Ensino de História da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Todo mundo seja bem-vindo aí, né? Mais uma nova sessão desse ciclo de web debates que nós estamos realizando, Ensino de História e História Pública. Hoje é a quinta sessão que nós estamos desenvolvendo e a gente tem como tema hoje um tema bastante interessante também aqui para fazer essa discussão, que se chama Regimes Historiográficos e Recepção. Esse tema ele foi montado a partir de 2 artigos publicados no dossiê Ensino de História e História Pública da revista História Hoje, da ANPUL, que é o braço da publicação da ANPUL voltado para o ensino de história. E quem vai dar a honra de conversar sobre esse tema conosco aqui hoje vai ser o professor Fernando Nicolazzi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fernando, seja bem-vindo aqui, virtualmente no Laboratório de Ensino de História. O professor João Carlos Escotegui Filho, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Também muito bem-vindo, João. E a professora Ana Mauad, do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, queridíssima Ana, que vai fazer todo o trabalho da mediação também dessa tarde de hoje. Só quero relembrar a todos que esse projeto ele surge de uma parceria estabelecida com a professora Miriam Hermeto, com quem eu coordenei esse dossiê da revista História Hoje, e também um livro que está no processo de editoração final agora, com a mesma temática, chamado História Pública e Ensino de História, que vai sair pela editora Letra e Voz, provavelmente agora, nos próximos meses, tomara. E por conta da temática, a quantidade enorme de artigos, de pessoas que escreveram nesses 2 materiais, nós propusemos esse encontro dos autores para debater sobre os temas que aproximavam os seus artigos e seus capítulos. Então, hoje nós temos essa alegria de trabalhar aí os regimes historiográficos e recepção com o Fernando, o João e a Ana. Nós vamos depois aqui deixar o link da revista, para quem tiver aí interesse em acessar não apenas o artigo dos 2 autores que estão aqui conosco hoje, mas todo o dossiê ficou bastante interessante, uma abordagem bem ampla. E um último recado, antes de passar a palavra para a mesa, porque o que nos importa hoje aqui é ouvi-los, tem 2 listas de presença que nós vamos disponibilizar aqui no decorrer da conversa. Vamos fixar aqui no cabeçalho do chat aqui no Facebook, e a gente pede muita atenção, porque são 2 listas. Uma lista é para o público geral, que está participando, tem o link para acessar aí o preenchimento desse registro de presença, e uma outra lista que é exclusiva para quem está participando hoje pelo festival Em Casa com a FEUF, que é o festival da Faculdade de Educação. Então, quem chegou pela Faculdade de Educação, por esse festival, tem a lista própria, porque eles é que estão fazendo a certificação. Tá? Então, muita atenção na hora de fazer essa assinatura aí. E, bem, então acho que podemos passar aí a palavra para a professora Ana, iniciar aí os nossos trabalhos. E todos os comentários e possíveis perguntas para a gente alimentar o debate no final vão ser registrados aqui pelo próprio chat, tá bom? Tenhamos uma boa tarde. Muitíssimo obrigado, Fernando. Muitíssimo obrigado, João, pelo aceite ao duplo convite de participar da produção e participar hoje aqui conosco. E a Ana pela gentileza em fazer toda essa articulação dessa conversa. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Fernando, João Carlos. Eu quero agradecer muito o convite por poder mediar essa mesa e participar da sessão que envolve um tema que para mim é muito caro, regimes historiográficos e recepção. A minha área de atuação é a área de teoria, historiografia e também metodologia, embora eu esteja trabalhando há bastante tempo com fotografia. A fotografia
é sempre uma plataforma para observar a experiência histórica como um todo, né? Ao mesmo tempo, também eu acho que é uma excelente oportunidade, né, dentro da discussão sobre história pública como um espaço de reflexão, como um espaço de ação, de reflexão e ação, né, em torno tanto do ensino da história, quanto da produção de uma história para um público mais amplo, né? Acho que a discussão e a pertinência da abordagem sobre regimes de historicidade é muito relevante, né? Então, eu estou muito interessada em acompanhar, né, essa discussão, né? Eu acho que o grupo do Prof. História e toda o público voltado para o ensino da história, né, para a produção de saber histórico em ambiente escolar, vai aproveitar bastante essa discussão, né? Então, eu vou apresentar o nosso primeiro palestrante na sua intervenção, o Fernando Nicolazzi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Fernando possui graduação em História pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atualmente é professor associado e membro do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do mestrado profissional em ensino da História, o Prof. História. É pesquisador do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, o LUPA da Federal do Rio Grande do Sul, e pesquisador colaborador do Núcleo de Estudos em História, Historiografia e Modernidade da Universidade Federal de Ouro Preto. Foi coordenador do GT de Teoria da História e Historiografia da AMPU do Rio Grande do Sul, entre 2012 e 2015, tem experiência na área de História, com ênfase em Teoria da História e Historiografia, atuando principalmente nos seguintes temas: Teoria da História, Historiografia Moderna e Historiografia Brasileira. Fernando colaborou com o dossiê Ensino da História e História Pública, da revista História Hoje, com o artigo Os Historiadores e Seus Públicos, Regimes Historiográficos, Recepção da História e História Pública. Eu passo a palavra ao Fernando e, na sequência, eu apresento o João. Fernando, agora é com você. Obrigado, Ana. Eu só me coloquei aqui para me policiar no tempo. Te agradeço muito por essa apresentação generosa. Queria começar agradecendo a Miriam e ao Rodrigo também pelo convite, por ter participado no dossiê e nesse evento, né? E estender estender esses agradecimentos a todos os colegas do Laboratório de Ensino da História, da Rede Brasileira de História Pública, que fazem parte da organização desse ciclo de web debates que traz para a nossa discussão um tema tão candente, tão importante para esses nossos debates atuais, um contexto em que a gente está reconfigurando as formas de presença, né, de sociabilidades acadêmicas, intelectuais, num contexto tão difícil, né? E também queria dizer que é um prazer, uma alegria dividir, talvez não a mesa, mas a tela com o João, né? Então a gente dialoga bastante pelas redes sociais e acho que vai ser uma conversa muito agradável. Bom, a nossa participação aqui ela está ligada um pouco às nossas contribuições ao dossiê, né, sobre ensino de História e História Pública. Foi publicado no ano passado, como o Rodrigo colocou, e, enfim, naquela oportunidade eu havia tentado articular algumas reflexões em torno do tema da leitura da história, pensando a leitura da história a partir de uma categoria mais ampla, ou de uma abordagem mais ampla, que leva em consideração as formas de recepção do conhecimento histórico. Então, a recepção pode ter na prática da leitura um ponto de observação importante, mas a leitura não é a única forma de recepção da história, né? Então, ela não se esgota na prática de leitura, embora nesse meu artigo tenha me valido dela como uma espécie de parâmetro analítico. E eu tentei articular, então, essa reflexão com algumas considerações bastante pontuais, a partir da atenção a alguns debates a respeito de história pública, sobretudo debates que vêm ocorrendo no Brasil de forma tão intensa, tão consistente, dos quais a Miriam, o Rodrigo, a Ana são, enfim, dos grandes instigadores entre nós, né?
E, enfim, como eu me situo mais no âmbito da teoria da história, como professor de teoria da história, que pesquisa o campo da teoria da história da historiografia, particularmente agora enfim, com esse tema de uso do passado, então eu atuo menos enquanto prática efetiva de história pública, né, então minha reflexão mais teórica. A minha ideia foi, nesse artigo, a partir da tentativa de definir a categoria regimes historiográficos, né, como uma categoria plausível para pensar esse jogo dinâmico entre produção e recepção da história. Então, a partir disso, propor que a atenção voltada para a prática da leitura poderia servir de fundamento para uma reflexão mais ampla em torno dos modos pelos quais a história é recebida no nosso ambiente social, no nosso ambiente intelectual, e assim por diante. Então, falar de regimes historiográficos implica em reconhecer que em determinadas experiências de tempo, ou em determinados regimes de historicidade, há uma pluralidade de formas de produzir história e, portanto, também formas variadas de se receber a história que é produzida. Então, isso era um pouco uma inquietação minha, em função de uma atenção que normalmente é dada de uma forma também bastante intensa, bastante ampla, ao fenômeno da escrita da história, mas nem sempre se atentou com o mesmo cuidado para o campo propriamente dito da leitura da história. Embora a história da leitura tenha uma fortuna crítica imensa, nem sempre a história como objeto de leitura era tematizado. Então, num recorte talvez bastante esquemático, eu sugeri que é possível pensarmos que nesse nosso atual regime de historicidade, chamemos ele de presentista ou não. Então, aí também há um debate se no Brasil a gente vive uma sociedade presentista ou não, enfim, não vou adentrar nisso nesse momento. Então, haveria pelo menos 3 regimes historiográficos em atuação que dialogam entre si e que também entram em choque, em alguns casos, um com o outro, um contra o outro. Né? Então, um está sempre tensionando o outro. Né? E, enfim, a minha sugestão foi pensarmos em termos de um regime historiográfico acadêmico, que é o que normalmente é feito dentro de da universidade, um regime historiográfico escolar, que é feito também em instituições formais de ensino, como são as escolas, e o que eu chamei naquele momento, que eu até hoje não tenho uma terminologia mais adequada, talvez, um regime historiográfico de circulação mais ampla, né? Ou seja, aquilo que circula fora das instituições formais de ensino, que são as escolas, institutos e universidades, ou, enfim, instituições de pesquisa. Era uma divisão inspirada num trabalho da Beatriz Sarlo, né, o Tempo Passado, e também num texto escrito pela Rebeca Gontijo, pela Helenice Rocha e pelo Marcelo Magalhães. Então, a minha hipótese é que esses 3 regimes historiográficos produzem histórias de diferentes formas. Né? Então, quer dizer, a história que é produzida numa universidade é diferente daquela história que é produzida dentro da sala de aula, que é diferente da história que é produzida no espaço mais amplo, seja um espaço digital, seja no museu, enfim, numa instituição patrimonial, e assim por diante. E aí eu não estou colocando não estou fazendo uma avaliação a partir de uma métrica valorativa, digamos assim, não estou dizendo que um é melhor que o outro, né? É uma constatação de que existem formas plurais de se produzir história. Então, se existem formas plurais de se produzir história, as formas pelas quais a história é recebida, seja na universidade, seja na escola, seja num espaço público mais amplo, também é distinta. Né? Então, a gente pode pensar no modelo mais ideal do que é a recepção de um trabalho propriamente acadêmico, que é uma banca. Então, uma banca de tese talvez desempenha um tipo de recepção a essa história produzida, que é diferente do tipo do público escolar, que também, por sua vez, vai ser distinto de um público de museu, de um espectador de algum canal de YouTube, ou mesmo de alguém que está ouvindo e olhando numa avenida, uma escola de samba desfilar com algum samba enredo de conteúdo propriamente histórico. Pois bem, essa reflexão naquele momento, e até hoje, enfim, eu não investi mais a fundo nela, ela ficou restrita muito ao âmbito das hipóteses e da reflexão teórica.
ou seja, não realizei nenhum estudo mais sistemático de recepção da história nesses diferentes regimes historiográficos, né? E o que eu gostaria de colocar aqui para a nossa conversa é a possibilidade de que aquelas considerações daquele meu artigo possam, de uma maneira ou de outra, e enfim, a conversa pode girar em torno disso, pode subsidiar pesquisas mais efetivas para entender como que as histórias circulam na nossa sociedade e como são recebidas nesses diferentes contextos de recepção ou nos diferentes regimes historiográficos. Para mim, então, nesse sentido, o eixo articulador entre recepção da história e história pública reside na ação daquele ou daquela que recebe a história, ou seja, aquele e aquela que constitui um determinado público para a história. Evidentemente que público aqui está no singular, mas ele tem que ser sempre pluralizado, né? São diferentes públicos que recebem a história. Então, seja essa história produzida a partir de uma pesquisa acadêmica, seja ela produzida, repito, no espaço da sala de aula, seja oferecido por alguma empresa que vende conteúdo histórico pela internet. Então, eu acho que talvez esses são campos em que a gente possa atentar, e talvez a partir de pesquisas mais bem elaboradas, para sondar, para avaliar como é que a história está circulando nesses ambientes, como é que ela está sendo recebida por esses diferentes públicos. Então, em outras palavras, a ênfase reside menos no termo história e mais no funcionamento do público ou dos públicos para essa história, né? Então, a minha sugestão, e que não é nem um pouco original e nenhuma novidade entre nós, vai no sentido de apontar para a necessidade urgente, eu diria, de realizarmos pesquisas qualitativas, quantitativas a respeito desses públicos da história e dos modos do seu funcionamento. Ou seja, pesquisas que atentem para as demandas e expectativas sociais em relação ao conhecimento histórico e também as formas de uso do passado em nosso contexto contemporâneo, né? Afinal de contas, se a gente gosta muito de repetir que muitas histórias importam, né, sempre citando aquela frase lapidar da Chimamanda Adichie, aqueles e aquelas que recebem essas muitas histórias, aqueles e aquelas para quem essas muitas histórias importam, também têm importância para a reflexão, para a nossa reflexão teórica, para a nossa prática historiográfica, enquanto historiadores e historiadoras que pleiteiam um espaço de atuação em nossa sociedade, né? Seja essa atuação pautada por uma carteirinha que nos defina como profissionais de história, né, e acho que nesse momento essa é uma demanda extremamente importante, né, da profissionalização da nossa prática, seja sem ter um título acadêmico, sem necessariamente ser esse historiador profissional. Então, eu diria que se muitas histórias importam, muitos públicos para a história também importam, né? Então, pensá-los acho que pode ser um caminho importante para nós nesse nosso contexto. Então, essa é uma forma também, penso eu, de considerar aqueles múltiplos engajamentos destacados pelo Ricardo Santiago, naquele texto que já se tornou clássico, né, quando ele sistematiza as muitas formas pelas quais a história pública é produzida, né, uma história feita para o público, feita com o público e feita pelo público. Então, a gente precisa conhecer esse público para o qual a história é feita, com o qual a história é feita e pelo qual também a história é feita. E eu vou destacar aqui apenas 2 encaminhamentos possíveis para isso, também para a nossa conversa, e em função do tempo. Eu creio que um primeiro momento nesse percurso seja a elaboração de uma compreensão menos difusa do que é o público, né? A Renata Schitino já indicou isso. Por vezes o público, quando a gente discute história pública, é tomado como um pressuposto, né? Como um dado pronto e acabado. E a minha sugestão é que essa elaboração não esteja apenas pré-determinada por considerações teóricas, né, enfim, a gente pode citar autores como Hannah Arendt, o Habermas, como a Renata muito bem faz, né, mas que são formulações que são antes sobre o que é o espaço público e menos sobre quem é o público que ocupa, que constitui, que atua nesse espaço público. E aqui, apenas a título de exemplo, que pode servir como um parâmetro para pensarmos essas formas de pesquisa, de sondagens qualitativas e quantitativas mais amplas, eu acho que é fundamental atentarmos para um projeto
tal como aquele que buscou sondar as formas de culturas de história a respeito da independência do Brasil, que foi realizado, e eu peço licença só para destacar o nome dos pesquisadores envolvidos, né, o César Augusto Atti, a Sheila Castro, a Nadies da Dinambro, a Beatriz Lana, a Marina Pupo, Luiz Otávio Vieira e também o João Paulo Garrido Pimenta, né, que é um texto que foi publicado, o resultado dessa pesquisa foi publicado em 2014, se eu não me engano, na revista Almanac, e normalmente quando me peguei sempre citando esse texto, é como se fosse o texto do João Paulo Garrido Pimenta, né, mas esse texto é assinado por todas essas pessoas, que são estudantes de graduação, professores da rede básica, estudantes de pós-graduação. Então, acho que também é importante ressaltar essa dimensão de autoria de todos eles, né. E para quem não conhece esse texto, eles fizeram uma ampla pesquisa de conteúdos a respeito da independência do Brasil, conteúdos propriamente históricos, disponibilizados pela internet, então foram analisados mais de 100 vídeos, também obras televisivas, como novelas, séries, obras de cinema, artigos publicados nessas revistas chamadas magazines, né, essas revistas de banca de revista, que oferecem conteúdo histórico, livros didáticos, e o que me interessa particularmente ali, quer dizer, um dos vários pontos que me interessam particularmente na pesquisa deles, é o fato que eles fizeram uma série de entrevistas, eles foram para a rua, né, em São Paulo e na região do ABC, e entrevistaram mais de 300 pessoas. Então, eles fizeram uma espécie de survey para avaliar o que é essa cultura de história, ou como é que ela circulava no espaço público por excelência, que é a rua, né? Então, um dos pontos principais da argumentação deles era questionar o chavão de que o brasileiro é um povo sem história, é um povo sem memória, ou melhor, que é um povo que não se interessa pela história, que é um povo sem memória e que também não tem nenhum interesse pelo passado. E o que essa sondagem que eles fizeram revelou é uma espécie de interesse bastante difuso, ampliado, pouco sistemático pela história, ou pelo menos um discurso sobre esse interesse, que também é muito significativo, né? Então, você dizer que tem interesse pela história numa entrevista significa algo, né? E eles chegaram a alguns dados interessantes, né? Então, 77% dos entrevistados diziam se interessar pela história, 34% se interessam pela história do Brasil, e cerca de 66% excluíram da resposta a referência ao Brasil, né? O que também nos faz pensar em algumas coisas. E 60% desse público entrevistado disse que busca informações sobre a história entre fontes que, enfim, 60% das fontes pesquisadas são livros didáticos e apenas 21% na internet, né? Repito, foi uma pesquisa feita em 2013, talvez hoje esses dados se alterariam, mas ainda é significativo o fato de que aqueles suportes mais canônicos, digamos assim, mais tradicionais, que são os livros, ainda funcionam como uma boa fonte de consulta para quem tem interesse na história. Então, obviamente, é difícil precisar com mais detalhes o que significa que 77% de pessoas entrevistadas, seguindo todo um parâmetro bastante rigoroso de pesquisa estatística, enfim, é uma pesquisa muito bem construída, mas eu, pelo menos, teria dificuldade de precisar melhor o que significa isso, né? 77% de pessoas que têm interesse pela história, né? O que significa, no fundo, interessar-se pela história? O que significa alguém dizer que se interessa pela história? E que significados podem ter uma história considerada como interessante, né, num contexto de profusão midiática, de discursos da história, e também de ataques deslegitimadores aos professores, professoras, às escolas, às universidades, ou seja, aqueles espaços formais de produção de conhecimento e de circulação de conhecimento, né? Então, o que interessa? É o conteúdo, é o formato, é o meio onde circula, isso tem impacto, não tem? Como avaliar isso, né? De qualquer maneira, esses alguns são dados que me parecem bastante relevantes e que também indicam a necessidade de uma pesquisa de fôlego muito maior e talvez de um alcance propriamente nacional, né, para avaliar essa ideia de cultura de história, ou também um termo que eu gosto muito, que é culturas de passado no Brasil. Então, o perfil desses entrevistados era de São Paulo, formado por uma camada de pessoas da classe média, média alta, com acesso a meios de informação,
e uma formação escolar bastante considerável, né? Mas aí a gente pode multiplicar as perguntas, né? Então, a história interessa de forma semelhante a um homem, a uma mulher, a uma pessoa branca, a uma pessoa preta, a um indígena, as pessoas heterossexuais, ao público LGBTQI+, né? Ela interessa de forma da mesma maneira para ricos, pobres, para quem vive no Sudeste, no Nordeste, e assim por diante, né? Então, eu acho que são muitas perguntas que uma pesquisa de maior fôlego poderia nos oferecer pelo menos alguns indícios para a gente tentar responder. E um segundo ponto que eu traria aqui, talvez essa pesquisa de maior fôlego nos ajude a mapear e compreender melhor as diferentes demandas e expectativas projetadas para a história na nossa sociedade. Então, se a gente pode pensar que o espaço social é um espaço de disputas, né, um espaço de posições conflitantes, e se a gente acredita, seja por convicção própria, seja pelos diversos indícios que a gente vê no nosso espaço público, que conhecimento histórico é importante nesse espaço, né? Então a própria história e as formas pelas quais nos relacionamos com os nossos passados e com os passados dos outros são também objetos de disputa, né? Então os interesses que estão por trás da produção e da recepção de conteúdos, como aqueles veiculados por sites de direita, né, que foram muito bem estudados pelo João, ou por empresas como a Brasil Paralelo, respondem a que tipo de demanda, né? Eles oferecem elementos para que tipo de expectativa do público, né? Qual que é o modelo de sociedade no presente, que sociedade é projetada para o futuro, que esses interesses pela história ou esses interesses pelo passado revelam. Obviamente são interesses, desses sites de direita, da Brasil Paralelo, são interesses bastante diferentes daqueles que se manifestaram, por exemplo, num samba-enredo como o da Paraíso da Tuiuti, que a professora Ana fez um texto muito importante sobre isso, ou o samba-enredo da Mangueira, em 2019, né? Então, por consequência, são modelos de sociedade que entram em disputa a partir das formas pelas quais a história é produzida e também recebida, né? Então, acho que o papel da recepção entra também nessa compreensão. Então, entender os usos da história é também, enfim, é quase uma redundância falar isso, entender que tipo de sociedade nós vivemos, né? E para encerrar, então, essa minha primeira intervenção, e essa sugestão para a conversa, ela vai no sentido da necessidade de pensarmos de forma cada vez mais intensa e sistemática sobre os variados públicos da história, considerando que esses públicos não são apenas entidades vazias que preexistem à produção da história e para quem a história oferece respostas, mas que eles também são constituídos pelo próprio gesto historiográfico, ou seja, pelo próprio ato de se produzir uma história, e que a história pode oferecer para esse público não apenas respostas prontas e acabadas, mas formas de se perguntar, formas de indagação, inquietações, desassossegos e assim por diante, ou seja, a boa e velha função crítica do conhecimento histórico, né? Então, a história não é apenas o resguardo das certezas, né? Ela pode ser a semeadora das dúvidas, né? Então, numa sociedade como a nossa, que precisa tanto se reinventar de forma tão urgente, talvez isso seja fundamental. Isso significa considerar que o fazer da história tem sim um potencial transformador na sociedade. Eu ainda não tenho elementos para enfim, questionar essa ideia, eu ainda parto dessa compreensão, mas essa transformação não é algo necessariamente boa ou ruim por si só, né? Ela depende muito de como a história é produzida, por quem ela é produzida e, novamente, de como ela é recebida e por quem ela é recebida. Então, produção e recepção das histórias são atravessadas por alguns princípios éticos que estabelecem um jogo entre expectativa em relação a uma história verdadeira e uma confiança de que essa expectativa foi satisfeita, né? E eu utilizo essas duas categorias da confiança e da expectativa para mencionar aqui também, aproveitando meus últimos minutinhos, um texto do João O'Hara, que é um texto publicado em 2019, eu até esqueci de anotar a referência aqui, mas depois eu coloco no chat, mas é um texto que, se eu tivesse conhecido antes de publicar o texto, o artigo que serviu para essa fala, eu teria escrito de outra forma, né, porque ele conseguiu dar conta de vários elementos que, na minha reflexão, ainda estavam bastante incompletos e até imprecisos, mas ele traz também, o João O'Hara traz essa dimensão ética da leitura da história, né?
ou seja, não ética apenas como normas de conduta, mas como formas de subjetividade que estabelece que tanto o historiador ou a historiadora devem produzir uma história confiável, e aí entra o lugar social, o lugar epistêmico da historiografia, e considerando que esse também é um lugar ético, mas também a dimensão ética que deve marcar aquele ou aquela que recebe uma história, né? Também acho que a leitura, a recepção da história é um compromisso ético, né? Então, portanto, é um jogo mútuo de responsabilidades que ocorre entre a produção e a recepção da história, entre a escrita da história e a leitura da história, e que acho que um diálogo como esse, essa oportunidade para a gente conversar, é certamente um espaço bastante propício para a gente trazer esses elementos para a nossa conversa. Então, agradeço a atenção e, enfim, fico disponível aqui para a nossa conversa depois. Muito bom, Fernando. Muito, muito interessante, muito instigante a sua fala. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui, eu vou deixar para o finalzinho, porque agora a gente vai passar a palavra para o João. João Carlos Escotegui, filho, graduado pela Unirio, mestre pela UF, doutor pela UF. Né? Eu tive o prazer de participar da banca de doutorado do João Carlos. Ele é doutor em História, né? Professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus Pinheiral, desde 2014, ministrando atualmente aula nos cursos técnicos de nível médio e na pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade. Tutor à distância do curso de graduação em História da Unirio, oferecido via CEDERJ, modalidade semipresencial. Tem interesse especialmente nos seguintes temas: História do Brasil e Império, História da Historiografia Brasileira, Ensino da História, Educação, Direitos Humanos, com produções acadêmicas e intelectuais nessa área. Escreveu um capítulo, Batalhas Públicas pela História nas redes sociais, articulações para uma educação histórica em direitos humanos, para o dossiê Ensino de História e História Pública, pela revista de História Hoje, da Ampul. Obrigada, João. Passo a palavra para você. Oi, Ana. Boa tarde. Me ouvem bem? Sim. Agradeço imensamente o convite, o Rodrigo, a Miriam, a Júlia, que está também aí na estruturação, a Ana, que falou que participou da minha banca de doutorado. Isso é pouco, ela me salvou várias vezes durante o doutorado, né? Não tinha doutorado completo se não fosse a Ana, esse amor de pessoa, eu agradeço aí. É um prazer extra estar aqui com ela na mesa virtual, e com o Fernando também, que, enfim, eu sempre falo para os meus alunos que eu virei professor não por gostar de ensinar, mas por gostar de aprender. E o Fernando é um cara com que eu sempre aprendo aí, que mostra, para mim é uma das provas de que redes sociais, que para mim, enfim, já desde o Orkut, mas ainda hoje, elas são lugares de produção de conhecimento, assim, para mim, fundamentais, porque é um tipo de mesa de bar virtual, né? Mesa de bar onde também se produz muito conhecimento. E agradeço também aí essa oportunidade, que para mim, aí, repetindo a Bell Hooks e o Paulo Freire, não é possível uma educação democrática sem alegria e sem gosto pelo aprendizado. Então, esse formato, assim, eu considero, enfim, é claro que a gente está numa situação que diz respeito à pandemia, mas como a gente estava conversando um pouco antes, né, ela permite algumas positividades. Eu acho que quebra um pouco aquela sisudez de uma apresentação acadêmica que a gente vê em congresso e tudo mais, né? Para quem dá aula no ensino médio como eu, faz a alegria do pessoal dos memes. Então, amanhã nos grupos começa a brotar um monte de meme aí com quem participou da mesa virtual. E, enfim, vou tentar falar aqui, não exatamente o que estava no artigo, porque aquele artigo, na verdade, ele se insere aí num processo de ampliação de uma pesquisa que vem se desenvolvendo desde 2015, mas mais aprofundadamente desde 2016, e eu vou trazer aqui mais alguns questionamentos que têm surgido nesse processo, né, principalmente relacionados aí aos próximos passos a que a pesquisa vai se direcionar. E aí, eu começo falando de onde eu falo, né, porque para mim, ser professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, além de, claro, uma alegria e um prazer, também implica para mim certas reflexões sobre essa relação que o Fernando estava falando entre os locais de produção, né, do conhecimento historiográfico, a academia, a escola
e esses locais de circulação mais ampla, porque os institutos federais, a política pública dos institutos federais, na minha acepção, além delas serem uma das maiores políticas públicas de educação em nível federal já feitas neste país, né, eu vejo com uma paixão e um orgulho imenso essa estruturação, ela ainda acaba por implodir um pouco essas distinções, né? Principalmente se a gente considerar que o professor de História, em tese hoje no Instituto Federal, pelo Brasil, ele está atuando nos mesmos setores, digamos assim, de um professor universitário, da pesquisa, ensino e extensão, porque faz parte da nossa conformação profissional docente. E, ao mesmo tempo, trabalha na verticalização. Para ficar só no IFRJ, a gente tem do nível médio técnico até o doutorado, né, em instituições diferentes. E há vários institutos pelo Brasil, me vem de cabeça aqui o Instituto Federal Sul de Minas, Instituto Federal de Goiás, Instituto Federal do Pará, e, mais recentemente, o Instituto Federal Fluminense, que tem cursos de História na graduação também. Então, nesses locais, o professor de História está trabalhando no nível médio, uma educação escolar, está trabalhando na graduação, no nível acadêmico de produção do conhecimento dentro de um regime disciplinar da história, e muitas vezes também está na pós-graduação, né? Esse ano nós começamos já também a pós-graduação, além do desenvolvimento regional, também a pós-graduação em Educação e Direitos Humanos, né? A nossa primeira turma começou esse ano e foi atravessada aí pela pandemia, então a gente está com o calendário suspenso, mas isso também implica para mim que é a partir desses locais que eu penso essa questão das relações de ensino, pesquisa e extensão, e principalmente ensino de história. Então, tudo que eu falar aqui sobre ensino de história, a reflexão que eu fizer, ela está ancorada nesse espaço, né, nesse local social. Não é um ensino de história em abstrato, mas diz respeito especificamente a essa dimensão, que é uma dimensão também conceitual, né? Então, o projeto dos estudos federais envolve aí conceitos de politecnia, interdisciplinaridade, currículo integrado, trabalho como princípio educativo, enfim, eu acho que existem outros potenciais para pensar o ensino de história que, no limite, em alguns campi, inclusive, implodem a disciplina história. Então, há campi de institutos federais pelo Brasil, onde os professores de história não dão aula de história, 1, 2, 3. Dão aula de, enfim, para ficar em alguns exemplos, né, história do Brasil República, como um recorte, ou, eventualmente, vai criando currículos que envolvem história com geografia, história com filosofia, história com sociologia, uma série de outras potencialidades, né? E eu comecei falando isso porque boa parte das preocupações que motivaram essa pesquisa e que motivam as questões que vêm a seguir, elas acabam me atravessando, como eu acho que atravessam, pelo menos a maior parte dos professores dos institutos federais, professores de história, exatamente por essa multiplicidade de locais em que a gente está ao mesmo tempo. Então, é muito difícil para um professor de história do Instituto Federal pensar se ele está na história escolar, se ele está na história acadêmica, se ele está na história de ampla circulação, se ele está nas três, o que está influenciando uma coisa na outra e tudo mais, né? É uma outra forma de pensar aquela velha distinção que desde os anos 80, pelo menos, aí, existe na discussão sobre ensino de história. E também porque foi no Instituto Federal que surgiu essa temática muito em consonância com demandas dos próprios alunos do curso médio técnico. Essa pesquisa ela foi toda feita com bolsistas e voluntários do ensino médio técnico, né? Para mim é uma alegria dizer isso, assim, porque boa parte das bolsistas que participaram, alguns foram para a área de ciências humanas, mas outras não. Tem gente fazendo desde medicina até engenharia e fizeram pesquisas dentro do campo da história pública, durante seu ensino médio, né? Então, eu tenho que falar isso porque, para mim, os institutos federais, eles são um diamante sob ataque que precisa ser defendido em todos os espaços possíveis. Nesse sentido, a temática da discussão das redes sociais do Facebook, ela foi muito motivada por algo que me vinha incomodando já desde a época do Orkut, né? Para quem é geração Orkut aí, provavelmente muita gente ouviu falar de Olavo de Carvalho, por exemplo, pela primeira vez no Orkut. Tinha uma comunidade muito famosa na época, que era o Olavo de Carvalho Nos Odeia. Deu esse nome porque ele entrou na comunidade e saiu xingando todo mundo, né? O pessoal que acompanhava redes sociais vai lembrar disso. E lá no Orkut já, de alguma maneira, parecia estar surgindo, ou ressurgindo, aí depende do ângulo que a gente olha, uma certa forma de lidar com o passado que a gente, por muito tempo, considerou, e quando eu falo a gente, eu penso mais em historiadores,
considerou superada, digna de riso, digna de deboche, e que fica muito explicitada, na multiplicidade de fatores que surge, fica muito explicitada no primeiro movimento que a academia fez, a universidade fez em relação à escola sem partido, né? O Escola Sem Partido ele ganha força nos últimos anos no entrelaçamento com a bancada evangélica, né, com o movimento neopentecostal, com um certo reacionarismo liberal, mas o Escola Sem Partido ele surge em 2004 e a primeira projeção dele é em relação a uma denúncia de uma sala de aula feita na UF, né, uma coisa que a gente esquece às vezes, porque depois a discussão de gênero atravessou tanto a trajetória da Escola Sem Partido, que a gente perde que, na origem, é um movimento contra o ensino de história, né? Contra o movimento de um determinado tipo de ensino de história, entendido como história da esquerda, história comunista, enfim, como história falsa, etc. E essa primeira denúncia ela foi para um grupo de alunos da UF, que depois isso ficou disponível um tempo online, depois sumiu, mas ainda é recuperável. E a reação maior nesse grupo, quando ela chega lá, era exatamente, inclusive de algumas professoras, foi exatamente tratar o Escola Sem Partido como um resquício de um fascismo que se combate pelo silenciamento, não muito distante do que certa campanha online durante as eleições de 2018 afirmava que se a gente não falasse no Bolsonaro, ele desaparecia, uma coisa assim, né? Houve um certo movimento de não divulguem o nome porque o que dá uma indicação, eu acho, da bolha em que a gente vive muitas vezes nessa era digital, né? Bolsonaro ganhando aí multidões na TV aberta e a gente achando que não falar o nome dele no Facebook iria contribuir para que ele não fosse eleito. Mas, enfim, isso é uma outra questão. O Escola Sem Partido, porém, num certo momento, deixa de ser esse espantalho e se torna não apenas projeto de lei espalhados pelo Brasil. O Fernando Pena aí tem uma série de... Fernando Pena e vários outros, uma série de artigos, textos maravilhosos a respeito desse crescimento, mas ele se torna também o símbolo de uma certa forma de se enxergar uma relação com o passado que domina páginas nas redes sociais que, genericamente, no artigo a gente chamou de páginas de direita. E o genérico ele é proposital porque a gente não quis marcar as distâncias entre o que seria uma página conservadora, uma página liberal e uma página reacionária. Porque nesse particular do entroncamento feito pela Escola Sem Partido, as visões de história se misturam. Então tem muito mais aproximações do que distinções. Por isso a gente marcou como de direita, inclusive porque assim elas se colocavam numa disputa de espectro político, né? Então são páginas de direita contra a visão esquerdista da história. Então, para a gente, o que se colocou a partir de então na pesquisa foi pensar quais eram os elementos que sustentavam essa visão de direita da história nas redes sociais. A gente focando muito no Facebook, eu descobri recentemente que o Facebook parece que não está mais atraindo as novíssimas gerações, o pessoal está muito no Twitter, né? Então, talvez pensar como isso se dá no Twitter seja também um momento necessário de pensar essa discussão, mas, enfim, naquele momento, o Facebook para a gente foi o ponto central, também ainda aí digamos assim, numa ressaca dos movimentos que desde a Primavera Árabe 2013, de alguma maneira, o Facebook teve um papel ali importante numa certa organização dos protestos, de uma certa organização das insatisfações e tudo mais. E o que a gente viu nessas páginas de direita, e aí eu falei que esse artigo ele é parte de uma sequência, né? Ele gerou 4 textos, um deles ainda não publicado, e cada texto pega um aspecto. Esse, especificamente da história hoje, foca na questão da escravidão e do racismo. Houve um outro em que nós discutimos a questão de gênero, e haverá um outro agora que o foco será mais Escola Sem Partido. E outros 2 foi mais a questão de gênero, e agora o foco será mais no Escola Sem Partido, em páginas do Escola Sem Partido. O que a gente percebeu na construção dessas visões de história de direita foram basicamente 3 elementos que diziam respeito, em primeiro lugar, ao predomínio de uma abordagem muito centrada numa certa concepção genérica de indivíduo. Então, o que é entendido como uma história de esquerda? Qualquer leitura do passado onde coletivos apareçam como parte de um processo histórico. A ideia de um individualismo, quase um individualismo metodológico, digamos assim, né, para abordar o passado, dizia respeito principalmente a formas de atuação política. Então é muito simbólico, não está nesse artigo, mas está no outro, muito simbólico uma publicação, por exemplo, sobre feminismo, no qual aparece uma mulher armada, numa propaganda, né, de armas, e
a página fala alguma coisa do tipo: essa arma fez mais pela mulher do que o feminismo. Quer dizer, o feminismo como um coletivo, como algo mais amplo, como um movimento, é desconsiderado, pensando-se na mulher individual que, armada, pode se proteger. A gente vê aí toda a perspectiva armamentista do atual governo e a gente entende essas conexões. Um segundo ponto foi uma ausência constante de problematização e contextualização da realidade social nessas visões de direita sobre o passado. Então, o passado ele é sempre usado absolutamente despregado de qualquer contextualização e problematização. E aí é claro que é preciso um passado, uma seletividade sobre esse passado. Ou os passados que interessam são postos sem mediação, simplesmente transferidos no automático para o presente, enquanto aqueles passados que não interessam são descartados na totalidade. Então não existe aí qualquer perspectiva, qualquer multiperspectiva sobre os acontecimentos. E por último, muito pouco peso às influências do passado sobre o presente, assim, numa concepção histórica que dá muito pouco lastro para esse passado, para a compreensão do mundo atual, naquilo que no artigo a gente chamou de pouca densidade histórica, na falta de uma conceituação mais precisa. A gente entendeu que uma interpretação com pouca ou sem densidade histórica seria aquela que dilui o passado de uma maneira tão rala, de uma maneira tão pouco com pouca corporeidade, digamos assim, que anula-se completamente a presença desse passado para o presente. O passado ele é visto simplesmente ou como algo que já passou, então é o que eu sempre acesso de uma maneira antiquária, ou se ele está no presente apenas como um objeto numa loja de decoração. É uma presença vestigial, mas não é uma presença naquilo que o Fernando Seffner e o Newton Pereira chamaram no artigo que eu considero muito importante para essa discussão, de passados que não passam, aqueles passados que entram pela janela, invadem a sala de aula e que dão vida, ardência para o ensino de história. Então, esse predomínio desses 3 pontos nos fizeram levar a pesquisa mais adiante, principalmente refletindo sobre formas de responder a isso. A gente tinha uma ideia original de fazer uma memeroteca digital, a UF tem uma memeroteca mais ampla, digamos assim. A nossa ideia era fazer uma memeroteca de história e direitos humanos, mais voltada para esse tipo de intervenção. Uma ideia que ainda não morreu, não, ela só está, por enquanto, em suspenso, porque uma questão nos chamou a atenção e ela se desdobrou em várias outras questões, que eu vou encaminhar agora para encerrar essa minha fala. Qual o papel dos historiadores e das historiadoras na construção dessas interpretações históricas? Porque o que a gente vinha acompanhando nas análises que são feitas normalmente sobre esse tipo de visão do passado é uma separação predominante entre a ação dos historiadores, das historiadoras, e a construção dessas visões. Então, essas seriam visões ou anti-históricas, ou anti-historiográficas, ou ignorantes. Todo mundo deve lembrar daquele meme que fez sucesso. Eu acho que o Fernando tem um texto sobre isso, senão me desculpa, Fernando, se eu estiver confundindo, sobre a questão um meme de 2013 que falava mais livros de história, por favor, quando o pessoal pedia intervenção militar. Então ficou uma clivagem que colocou de um lado a história acadêmica e de outro lado a história não acadêmica. E essa história não acadêmica, dentro dela, haveria uma história de direita, reacionária e falsa. Só que quanto mais a gente pesquisava, mais a gente via que não era tão separado assim. Muitas dessas interpretações históricas, de alguma maneira, dialogavam com histórias acadêmicas, de vários formatos. E aí a gente começou a colocar isso na forma de questão, que aí eu vou colocar aqui para encerrar esse ponto. Primeira questão: em que medida essas histórias de direita seriam componentes de uma historiografia acadêmica, ou mesmo escolar, porém apenas deslocadas no tempo? Então, historiografias que em algum momento foram predominantes, ou na escola ou na universidade. Então, em algum momento, elas tiveram uma certa confirmação dentro dos critérios de construção do saber histórico, mas já foram superadas por outras historiografias. O quanto dessas questões, que é uma questão derivada dessa, gerou deslocamentos horizontais que fugiram um pouco do controle da história curso, da história disciplina, mas que tiveram vida longa em outras áreas. E aí tem um artigo do Fernando Seffner, da Fabiane Simeone, Renan Santos, Carolina Santos, Milene Bobsin,
um artigo que eu acho muito importante, eu não conheço outros que tenham seguido essa linha, que fala sobre as narrativas da origem histórica dos direitos humanos e manuais de direito do Rio Grande do Sul. E o que eles chegam como conclusão é que em manuais hoje, nas faculdades, né, da região, tem uma série de problemas do trato das fontes, da contextualização, da problematização de narrativas evolucionistas que foram absolutamente já superadas pela historiografia, mas estão lá nos cursos de direito. E essas pessoas vão para o judiciário. Essas pessoas, o Barroso deu uma entrevista no Roda Viva há algumas semanas, em que ele fala que nós precisamos de um choque de iluminismo progressista, né? Então, assim, existe uma certa visão de mundo alimentada por visões de história já superadas, mas que parecem muito vivas ainda em áreas que não são da historiografia acadêmica. Não vou nem entrar no campo da economia, no campo da história das ciências, que aí seria um outro território gigante para explorar. Em que medida essas páginas de direita fazem narrativas de história que são apenas continuidades de visões, por exemplo, dos jornais desde o século XIX? E aí eu trago um exemplo mais próximo da minha área de formação, que é o da recolonização, né? O conceito de recolonização das cortes em 1822, que teria motivado a independência, que, enfim, tem uma série de textos aí que mostram isso como uma espécie de invenção historiográfica que nasce em debates nos jornais, ali no início do século XIX, e que ganha historiografia depois. Então, de que maneira e que medida essas histórias de direito elas são um fio que a gente pode recuar à própria formação do Brasil na longa duração, né? Em que medida elas são simplesmente distorções, fake history, uso abusivo da história, né? Como a Sônia Menezes falou muito bem no artigo dela, dessa edição da História Hoje, a exemplo do tal plano secreto descoberto pela CBN, né? Sobre a luta armada do Brizola. O quanto disso é simplesmente distorção e o quanto disso é derivado de componentes interpretativos que misturam o ser historiador com o ser cidadão e o ser militante. Esse ponto eu acho que é um dos mais importantes e que a gente ainda tem um pouco de melindre, talvez, para lidar. Eu me lembro do exemplo de um historiador, Fernando vai saber porque houve um artigo em 2014 muito bom de resposta a esse posicionamento de um historiador nas redes sociais a respeito da ditadura militar, em que ele minimiza a Ana já percebeu ali pelo sorriso, que ele minimiza a questão dos torturados, né, da bolsa ditadura, que ele chama, em cima dos torturados, da perseguição e da censura nas escolas e tal. E minimiza, dentre outros fatores, com a ideia de eu estava lá e eu vi, quer dizer, que é exatamente um dos componentes que essa história de direita monta a sua visão. E esse historiador em questão, ele é um extraordinário historiador do Brasil colonial, né? Foi um dos livros que eu mais gostei de ler na minha faculdade, na minha formação, foi um livro dele. Em que medida aquilo que nós temos como historiador pode ser extrapolado para um campo de opinião política que chega com um lastro de historiador, porque, enfim, a formação vai junto da gente, mas que não tem nenhuma base aí mais analítica. Esse mesmo historiador também participou de outros momentos muito interessantes, como disputa de cotas, questão da BNCC, várias outras questões do presente ardente, para lembrar o Mark Bloch, né? Em que medida essas páginas de direita são decorrências de disputas por concepções de mundo mais amplas? E aí eu acho muito importante que a gente retome o Gramsci. Nos acusam tanto de gramscianos que eu acho que é importante retomar o Gramsci, né, como disputa hegemônica por concepções de mundo. O Gramsci tem uma passagem no primeiro volume do Caderno do Cárcere, se não me engano, em que ele falando sobre essa questão de como certas concepções de mundo conseguem ganhar força na massa, né, na multidão. Ele faz uma análise interessante, lança uma hipótese interessante de pensar que muitas vezes a força está na ideia de que a pessoa comum do povo, como ele diz, mesmo que não saiba responder a algo, sabe que tem alguém que consegue responder, e por isso consegue sustentar uma certeza, uma convicção maior. Dentro dessas discussões das redes sociais, inúmeras vezes nós vimos uma situação do tipo: não sei responder a esse esquerdinha, mas eu sei que ele está errado, então vamos buscar alguém que saiba para poder responder, né? Então a certeza, a convicção do erro vem primeiro e depois eu busco como responder. Isso é parte, como o Fernando falou na fala dele também, de disputa de concepção de mundo. O quanto o nosso ensino de história não contribui para essa manutenção,
quando ainda não conseguimos superar, ao meu ver, aquelas críticas que nos anos 80 se fazia ao modelo quadripartite, ao tempo progressivo, linear, homogêneo, ao excesso de cronologia, o quanto as nossas faculdades não reproduzem isso ainda. Quantas faculdades hoje ainda são organizadas, faculdades de história, no mesmo modelo quadripartite, antiga, medieval, moderna e contemporânea, né, para ensinar a história geral. O quanto as nossas faculdades ainda não trabalham no modelo 3+1, ou genéricos, que você forma um bacharel em 3 anos e depois atocha a licenciatura no último ano. O quanto as nossas faculdades, a Sônia Menezes falou na live de semana passada algo que eu achei extraordinário, pensar outras formas de TCC, outras formas de produção do conhecimento histórico, que hoje ainda servem muitas vezes para formar o o pesquisador, o mestrando, doutorando e por aí vai, né? Enfim, há outras questões aí ainda que eu coloquei aqui, mas eu nem estou controlando, acho que eu já estourei meu tempo, eu peço mil desculpas aí, e fica para as perguntas qualquer coisa. Eu agradeço aí a oportunidade dessa discussão. Muito obrigado. João, você só passou um pouquinho, uns 3 minutos. Eu estou controlando aqui, eu estava pronta para mandar você dar uma wrap-up. Bom, eu tenho só um informe antes de fazer as considerações aqui para lançar a bola para o público, que nós temos uma lista de presença no chat que tem que ser assinada. Então, por favor, vocês não deixem de assinar por conta daquilo tudo que o Rodrigo falou no início das nossas atividades, né? Tem um grupo que vem da Faculdade de Educação, tem outro grupo que está ligado, né, à participação nesse webinário aqui, então é importante que vocês não deixem de assinar a lista. Bom, dito isso, né, eu acho que é importante, e eu não vou me alongar muito aqui, né, aí vocês me controlem agora, porque senão eu vou sair falando feito uma louca, tentar articular a fala de vocês, porque eu achei, assim, espetacular. Me deu 2 certezas. Eu não entro em rede social, já não entrava, não entro mais, mas, ao mesmo tempo, me lançaram questões que, para mim, são muito caras, porque eu sou professora desde pequenininha, né? Eu comecei a minha trajetória dando aula em ensino básico, da pré-escola até o supletivo. Na época, era jovens e adultos, chamava supletivo, né? Isso já tem mais de 30 anos. Então, a minha prática de pesquisa e de reflexão sempre esteve associada a essa dimensão de relacionamento com o público, e o público eram os alunos e alunas, né, de diferentes idades. Então, eu vejo na fala do João um pouco essa vibração, a vibração de que está do envolvimento, né, com um projeto bastante... como você falou, um diamante, né? Um projeto bastante original, bastante potente, com capacidade transformadora que vai ao encontro da demanda do Fernando, sabe? Aquela ideia que você colocou no final, que eu gostaria que depois você tivesse a oportunidade de desenvolver um pouco mais, a questão da ética da recepção, a ética do público, que tem a ver, a meu juízo, eu teria mais coisa para falar a respeito das suas considerações, Fernando, sobretudo porque essas práticas de leitura, para mim, têm muito a ver com as práticas de olhar associadas à forma como essas culturas do passado, ou a memória histórica, ou os usos do passado, são trabalhados na dinâmica das visualidades, da dinâmica da cultura visual. Acho, inclusive, que as práticas de leitura e as práticas de recepção de história, elas estão imbricadas, elas não se fazem exclusivamente pelo texto escrito. Elas têm nas imagens, em diferentes imagens, inclusive nas performances, como bem você lembrou, o papel importante das escolas de samba hoje, sobretudo com os enredos progressistas, né? No sentido de engajar. Engajar, eu costumo trabalhar com uma dimensão que eu acho que em grande medida é isso que tem sido feito nos institutos federais, é o desenvolver uma atitude historiadora. O que seria isso, né? É colocar os alunos e alunas, o público, os cidadãos e cidadãs em perspectiva temporal e tentar pensar o presente como integrante da ordem dos tempos. Essa dimensão, ela é fundamental para você estender o lastro da sua existência.
e não individualizar a vida do sujeito no seu tempo de vida. Essa ideia de que ele transcende o tempo de vida dele é um elemento fundamental para a gente poder pensar a dinâmica histórica na dinâmica dos tempos. E aí isso eu acho que é algo que o regime de historicidade contemporâneo nos coloca. Acho que depois a gente pode até voltar a discutir, acho que não vivemos no presentismo, né? Ao contrário, como o João bem chamou a atenção, a gente vive numa disputa significativa por uma história conservadora, reacionária, de base escravista, sectária, que usa, que ela entra e se miscui nas comunidades de sentido. Acho que e aí é que eu quero fazer a articulação entre os dois textos, né? Acho que quando o Fernando chama atenção a respeito da ética dos públicos, o João responde aonde essa ética está se constituindo, em cima dessas comunidades de sentido, que se organizam e estrategicamente, né, criam articulações e formas de ação que referenciam em si mesma a função de verdade e a função de autoridade. Então, eu acho que é muito interessante você ter chamado o Gramsci aqui, né, para a nossa conversa, porque hoje eu acordei pensando no Gramsci, pensando nas frações dominadas da classe dominante, pensando na forma como hoje a gente necessariamente precisa observar a porosidade das hegemonias e como elas se miscuem na forma das pessoas serem eticamente. Então, eu acho, Fernando, que a sua demanda ela vai ao encontro do exercício que o João tem feito. E eu queria ver vocês conversando um pouco a respeito disso, né? Eu acho que o nosso público vai ter um monte de questão, a fala de vocês. Eu nem dei parabéns, porque eu fiquei muito animada, foi espetacular, eu achei muito pertinente e muito... tem um frescor, sabe? Que eu acho que é fundamental, que me emociona, sabe? Que eu acho que é fundamental para quem está trabalhando com história ter aquela ideia que o Fernando Pessoa tem, né? Eu olho o mundo como se fosse um girassol, como se não tivesse nunca visto ele. Então, esse frescor é importante, porque é com ele, é com esses olhos de futuro que a gente consegue, de fato, mobilizar as pessoas para esse movimento em torno de uma ética que se constrói justamente em relação ao compromisso que você tem com uma vida que ultrapassa a sua vida, que está aí na questão ambiental e que está aí, mas que existe e é parte integrante da produção do conhecimento histórico. Vou parar por aqui. Eu gostaria que o Rodrigo, se tivessem as questões que aqui eu não estou conseguindo ver no chat, eu não sei se nos comentários, mas eu já passo a palavra para vocês enquanto as questões do público vão chegando, começando pelo Fernando e depois passando para o João, tá bom? Tá, me ouvem? Bom, obrigado, Ana. Enfim, só um detalhe antes que eu me esqueça, eu havia mencionado o texto do João O'Hara e o título do artigo, e aí eu acho que ele responderia de uma forma mais adequada do que eu, talvez essa questão da ética que a Ana coloca, mas o título do artigo é Ética, Escrita e Leitura da História, os problemas da expectativa e da confiança, que foi publicado na Revista de História em 2019. O João é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, enfim, essa questão da ética, da recepção, é algo que eu tendo a pensar muito em função
de ressaltar que a recepção não é uma ação passiva, né? Quer dizer, a ação passiva já é quase que uma contradição, né? Mas não é um ato passivo, assim. Então, acho que a ética já parte desse princípio de considerar a recepção, e aqui, claro, a leitura, olhar um filme, acessar um site, essas várias formas de recepção, ela pode ser pensada a partir da dimensão crítica que a constitui. Né? Então, quer dizer, o bom leitor de história, ou a boa leitora da história, é aquela que, em certa medida, consegue também refazer o trabalho daquilo que foi produzido. Né? Aquele que consegue atentar para a dimensão da fonte, a dimensão conceitual, os princípios metodológicos e assim por diante. Isso do ponto de vista ideal. Né? Então, do ponto de vista ideal, o público por excelência do trabalho historiográfico seria o para-acadêmico, né? O membro da banca, quase. Isso é um pouco o que o Michel Dissertot coloca. Eu tenho algumas reservas enquanto a isso, porque a gente tem que pensar o público de uma maneira mais vasta. E aí eu acho que seria um pouco pelo viés dessa ética da ação, que eu acho que a ética da leitura, da recepção, pode ser pensada pela dimensão crítica. Né? Então, quer dizer, e aí poderia desenvolver aqui, via Hannah Arendt, todo aquele jogo que ela faz entre vida contemplativa e vida ativa. Né? Então, você receber uma história não é ficar ali simplesmente contemplando passivamente aquilo que lhe é oferecido. Então, tentar recuperar essa dimensão ativa disso que você também coloca, atitude historiadora, do gesto historiográfico que é oferecido. E, sobretudo, encarar a história não apenas como um recurso terapêutico, né, e aí tentando amarrar um pouco com as considerações que o João coloca, com o texto dele, eu acho que parte desse público que se alimenta ou que vai buscar essas referências que para nós, assim, a gente considera ultrapassadas, né? Quer dizer, fazer uma história da grande formação do Brasil nação, como uma empresa como a Brasil Paralelo oferece, para nós parece antiquada, mas me parece que ela está respondendo também a uma determinada demanda. Que demanda é essa? Até onde eu consigo acompanhar, eu acho que é uma demanda que envolve a nossa atual experiência de tempo, né? Um tempo em que você tem um futuro que não é muito promissor, em que você tem um presente que não se sustenta plenamente, é um presente acelerado, é um presente instável, é um presente em que a crise política não nos permite estabelecer marcos, enfim, onde a gente se apoiar. Então, o passado acaba se tornando um porto seguro para esse contexto de crise. E aí ele assume essa função terapêutica. E quando você procura uma terapia, você também pode ter uma posição simplesmente passiva ou simplesmente contemplativa. Você vai lá e administra um medicamento. Então, acho que parte da ética da recepção talvez ultrapassar esse caráter passivo de receber a história. Né? Então, colocar, também tensionar essa história que é recebida, problematizá-la, devolver a ela o gesto crítico que, de uma certa maneira, ela nos oferece. Então, eu acho que uma ética da leitura seria uma ética do sujeito, da constituição de um sujeito que não é cômodo. A ética da leitura seria uma ética do desassossego, talvez, também para continuar numa citação a Fernando Pessoa, né? Então, eu acho que seria um pouco por aí, para não me alongar muito e deixar a palavra para o João, tentando amarrar esses pontos, e acho que o papel importante porque a ética também nos traz essa ideia de uma responsabilidade, né? Não há ética sem responsabilidade. Então, aquele que recebe uma história tem uma responsabilidade diante dessa história recebida. Então, acho que seria um pouco por aí que eu desenvolveria. Obrigada, Fernando. Depois a gente volta a falar um pouco disso. Eu acho que tem a ver também um pouco com aquela ideia do João Cabral de Melo Neto, né? Um galo sozinho não tece o amanhã. Né? Então, eu acho que tem uma dimensão coletiva, que a gente pode voltar a isso depois. Vou passar a palavra para o João, e aí vou relatar também as perguntas que a gente já tem aqui. Vamos lá, João. Ana, eu acho que essas são algumas das grandes questões que me motivam e que eu acho que motivam aí uma série de ações nossas como professores de história. Né? Vou pensar, o Fernando pensou
pela questão da produção do conhecimento histórico, vou tentar pensar numa lógica de professor de história, que também está produzindo conhecimento histórico, mas sem querer entrar nessa distinção. Para ficar num exemplo, quando o Escola Sem Partido iniciou aquele movimento inicial, começou aquele movimento inicial avassalador, né, que chegou-se a um momento aí, inclusive, se falou em tinha um modelo de denúncia, né, do site para os professores, essa coisa toda. O que nós vimos em muitas comunidades de professores de história foi uma espécie de reação que a gente não contabilizou, então não vou falar se foi maioria, minoria, enfim, mas houve essa posição de que o problema do Escola Sem Partido é que ele estava dizendo que o professor fazia política em sala, quando na verdade não fazia. Então foi uma reação um tanto assim, olha, estão nos acusando de ser políticos e nós não somos, eu sou apenas um professor de história. A minha reflexão sobre o ato de ensinar, que eu tento fazer para a minha prática, né, e isso é um desafio cotidiano, porque a gente não consegue muitas vezes, mas vai tentando, é pensar se é possível haver um ensino de história sem pensar politicamente. Eu não estou nem entrando na dimensão de falar qual é a dimensão política da construção do ensino de história e tal. Eu estou pensando aqui se a gente consegue fazer um ensino de história que seja minimamente transformador, né, sem que haja deliberadamente uma ação política nesse sentido. E aí a discussão passa a ser quais são os elementos que envolvem essa posição política. Como eu tenho pensado dentro da educação em direitos humanos, para mim, alguns desses elementos ficam claros naquela tríade, né, que a educação em direitos humanos, pela Vera Kandô, tem trabalhado, que é educar para formar sujeitos de direito, educar para o empoderamento e educar para nunca mais. Né? E aí eu acho que, bom, tem uma série de textos que a gente pode pensar uma analogia, aquele famoso texto do Adorno, né, sobre educação após Auschwitz, e pensar como é que a gente faz uma educação pós-escravidão no Brasil. Né? Tem uma passagem do Richard Evans, eu acho que tem no Hobsbawm, em que ele fala como é possível ensinar depois de Auschwitz. A gente deveria estar pensando como é possível também ensinar pós-escravidão. Não estou entrando em nenhuma comparação entre o nazismo e a escravidão, mas eu estou pensando a partir de termos sensíveis. Né? A escravidão é um tema sensível da nossa história e que, como foi muito falado na sequência lá que teve a Keila, né, teve o Samuel do Lé, também é uma questão que é reiterada na nossa existência social. Como é que a gente pensa em ensino de história, tratando a escravidão como algo que está no livro e que eu trato como elemento passado, não elemento presente? E aí, para pensar como historiador também formado em Brasil Império, eu tento pensar isso numa longa duração, e eu penso numa passagem do livro do Marco Morel, quando ele trabalha a questão dos movimentos ali, das disputas políticas nos anos 1830 no Brasil, em que ele fala em algum momento algo do tipo, que para aqueles que estavam ali pensando na moderação, pensando no regresso, a boa revolução era a revolução que já tinha acontecido. Então, quando está acontecendo, eu evito ao máximo, mas já tendo acontecido, ela passa. O que é muito parecido com os processos de fim da escravidão. Os escravocratas não queriam a lei do ventre livre, mas depois que ela passou, ela foi usada para se evitar a lei áurea, né, para se evitar 1878. Então, como é que a gente hoje lida com essa dimensão também? Né? Como é que a gente enfrenta isso politicamente? Eu fico pensando. É claro que hoje, para ficar de novo no território da história de direita, se tem um cara que é ídolo em muitos desses aspectos da história de direita, é o Martin Luther King. Né? Todo mundo sabe disso. O movimento negro tem que se inspirar no Martin Luther King. O movimento negro tem que fazer igual o Martin Luther King defendia. E ignora-se que no momento em que o Martin Luther King lá estava, ele era considerado extremamente radical. Então eu acho que o historiador precisa entrar nesse tipo de discurso. Eu gosto muito de um conceito que eu não sei se tem tradução para o português, porque eu não vi ainda um texto em português pelo menos trabalhando isso, que é de uma historiadora que é a Audre Dipty, e aí eu não sei se pronuncia esse o nome dela, porque é um daqueles problemas de só ler, sem ouvir o nome pronunciado, não sei, que ela chama de Critical Applied History. Né? Ela pega um conceito que é do John Tosh, que outros falam que é o Applied History, que é forte nos Estados Unidos, e ela incrementa com Critical. E ela tem um artigo que ela fala de como essa perspectiva pode ajudar a pensar na escravidão contemporânea. E um dos elementos que ela coloca que eu acho que é muito interessante é pensar o seguinte, fazer um exercício para o ensino de história. Quem hoje
estaria numa posição mais ou menos análoga ao de um escravista da década de 1880 contra a abolição. Porque hoje todo mundo é contra a abolição, é contra a escravidão. Claro que é. Quem é que vai ser a favor da escravidão, né? Hoje todo mundo é contra a segregação no sul dos Estados Unidos. Quem não vai ser? O que interessa ao historiador, dando aula, do meu ponto de vista, para pensar essa questão é que posição hoje análoga àqueles que defendiam a segregação e defendiam a escravidão a gente pode tecer, a gente pode trabalhar para poder pensar essas pontes dentro daquela lógica do passado que não passa. Isso eu acho que é muito importante e que é o mais importante em sala de aula. Por isso é mais do que ir numa dimensão do passado orientando o presente. É pensar radicalmente o presente a partir desse passado. Eu me lembro, por exemplo, tem uma colega nossa, uma amiga da nossa pós, que é a Débora Franco, que ela falou uma vez numa das lives desse semestre, falou uma coisa, eu estou citando de cabeça, já peço desculpas a ela se ela estiver vendo, se eu estiver citando errado. Mas a gente estava discutindo o que é educação em direitos humanos. Aí discute autores, né? Habermas, Rawls, aí não sei o que lá, papapá, Hannah Arendt, e ela falou do tipo, olha, direitos humanos, ela falando, né, é uma mulher preta que protege o seu filho da polícia na favela e que encara aquilo ali. E entender, eu acho isso como a origem e o destino do ensino de história é fundamental. A gente não está estudando o passado para botar num quadro para os alunos verem como foi a escravidão. Por isso que eu acho que uma imagem poderosa do ensino de história, se eu tivesse que resumir uma imagem do ensino de história para mim, é aquela capa do jornal O Extra, né? Não sei se o pessoal lembra, quando houve o linchamento de um suspeito de criminalidade ou de um ladrão no Maranhão, enfim, em que ele bota a imagem do Debré, o escravizado no tronco, e coloca embaixo aquela imagem. Isso é ensino de história. O resto é antiquarismo, ao meu ver, como diria o Mark Bloch aí. Obrigada, João. Nós temos um bloco já de questões aqui, que eu vou passar para vocês, e aí, também seguindo essa dinâmica, passo a palavra para o Fernando e depois para o João. A Carlise Schneider, ela pergunta, olá, de que forma você, Fernando, analisa essa apropriação e divulgação dos acontecimentos referentes à história do Brasil pela grande mídia, através de séries, novelas, filmes, coletâneas? Aí depois, a Glênia Caetano Alves. Olá, minha pergunta é para os 3 professores. Como vocês percebem a influência de apagamentos e silenciamentos na construção da identidade histórica? O ensino da história tem responsabilidade nisso? Obrigada. E, por fim, para fechar esse bloco, a Ana Letícia Oliveira pergunta, a utilização do termo história de direita não reforçaria a polarização que esses grupos políticos fazem tanta questão de reforçar, colocando assim a história de esquerda como negativa aos olhos da população? Claro que é importante fixar que a história crítica, feita majoritariamente por historiadores, é contrária às interpretações da história de direita, mas pergunto em relação ao uso do termo mesmo. Aí vamos fechar nessas 3 perguntas e depois a gente passa para outras. Tá, bom, queria agradecer a Ana, a Glênia e a Carlise pelas perguntas. Vou tentar ser bem rápido aqui nas respostas. Bom, Carlise, eu particularmente, pessoalmente, não tenho o menor problema com o uso da história pela grande mídia, através de séries, novelas, filmes, coletâneas. Eu vejo até com bons olhos que a história circule pelos mais variados espaços possíveis, porque, de uma certa maneira, isso também amplia o público da história, inclusive a história produzida na academia, produzida e feita circular a partir das escolas. Então, eu acho que não vejo como algo antagônico, né? Eu sou professor de teoria da história, dou aula para a cadeira de introdução à história para os alunos ingressantes no nosso curso, e me incomoda até certo ponto uma postura que ele já vem desde o primeiro semestre ali com um discurso muito antagônico entre o que o jornalista faz e o que o historiador faz, né? Como se a história escrita por um jornalista devesse ser desde antemão descartada, né?
Eu não penso dessa maneira. Também não penso que historiadores, como normalmente se diz, jornalista vende mais porque escreve melhor, e historiador escreve de uma forma que não é acessível, muito pelo contrário, enfim, poderia citar exemplos aqui. Mas o que eu queria destacar é que eu acho que, além dessa história apropriada, como você coloca, pelas diversas mídias, eu acho que essa história ela também tem que ter um compromisso ético, né? Ela não pode se apropriar disso a partir de uma deslegitimação de outros espaços formais onde a história é construída, deslegitimando escolas, deslegitimando professores, professoras, universidade e assim por diante, né? Então, teve uma polêmica recente que eu acompanhei muito distante, de uma forma muito distante pelas redes sociais, que é um curso um curso sobre a ditadura oferecido pela Folha, e que não havia professores de história, só jornalistas, enfim. Isso é um debate amplo, assim, mas eu não de antemão não vejo como algo negativo, até pelo contrário, né? Claro que daí você tem que analisar cada um desses produtos, né? Cada um desses conteúdos que são veiculados. A segunda pergunta, que é da Glênia, como é que se percebe a influência, pagamento e silenciamento na construção da identidade histórica? Eu acho que a história ela é sempre um jogo entre presença e ausência, né? Um jogo entre aquilo que é lembrado e aquilo que é esquecido, entre apagamentos e, enfim, que seria o contrário do apagamento, é trazer para a luz alguns fatos. Isso faz parte do nosso ofício, né? Então, isso não é por si só algo negativo, porque ele é constitutivo da forma pela qual nós produzimos saber. Do contrário, o nosso conhecimento seria um pouco como aquele famoso conto do Jorge Luiz Borges, né, o do Império, lá no Oriente, em que o imperador pediu para os seus cartógrafos produzirem um mapa, e os cartógrafos iam criando o mapa numa escala 1/1000, e ele não estava satisfeito, 1/100, 1/10, até que chegou no mapa numa escala 1/1, né, que é uma grande ironia do Borges, onde é que tem um mapa numa escala 1/1. É impossível, né, essa representação completa da realidade, então ela é sempre feita nesse sentido. O que a gente tem que pensar, e acho que a tua pergunta vai um pouco nesse sentido, é quais são esses esquecimentos que vão sendo produzidos, né? O João trouxe o tema da escravidão, que é um desses temas mais importantes para a nossa reflexão, porque ele é um tema tão presente e, ao mesmo tempo, tão escamoteado de diversas maneiras, né? Então, teve o caso também recente agora não lembro, 1 ano, 2 anos atrás, de uma mãe que fantasiou o filho dela, uma mãe branca, fantasiou o filho dela de escravo para ir numa festa na escola, né? Uma festa de crianças na escola. Então, ao mesmo tempo, a escravidão, aquela memória está ali naquela fantasia, mas ela também não está pelo fato daquilo se transformar numa brincadeira para a mãe, né? Então, esses apagamentos, esses silenciamentos são constituintes não apenas de uma identidade histórica, ou de uma identidade histórica da nossa profissão, mas da identidade social da sociedade na qual nós estamos inseridos, né? Eu acho que essa pergunta também passa um pouco pelo todo esse debate recente das estátuas, né? Que estátuas você vai colocar, como é que você lida com essas memórias no nosso espaço público, né? Me causa muita curiosidade, por exemplo, algo que a gente vem discutindo muito aqui no nosso laboratório de estudos sobre os usos políticos do passado, que nós temos memoriais, monumentos a todas as vítimas, né? A quantidade de vítimas é enorme, mas a gente não tem um memorial de vítimas do capitalismo, por exemplo, né? A gente não pensa o capitalismo em termos de fenômenos traumáticos e assim por diante. Isso é uma forma de silenciamento, isso é uma forma de apagamento também, não é? E a questão da Ana Letícia, o termo história de direito, eu estou de pleno acordo, né? Enfim, a gente acaba, eu acho que eu falei isso, eu utilizei esse termo, talvez a gente acaba escorregando um pouco. Eu acho que ele traz essa problemática que você coloca, né? Então, se há uma história de direita, haveria uma história de esquerda. Eu acho que a gente pode pensar em termos, há grupos que se situam no espectro político de direita que usam a história de tal maneira, né? Mas essas classificações
questões colocadas muito diretamente, essas adjetivações da história, elas acabam também fechando, me parece, tornando muito encerrado a própria noção de história, né? Então, concordo contigo, acho que ela pode trazer muitos problemas nesse sentido que você está colocando aqui, né? Enfim, de pensar o que não seria uma história de direito e essas classificações que às vezes esvaziam o próprio conteúdo da história, né? É isso. Obrigada, Fernando. João, vamos lá. Bom, agradeço também as perguntas, começando pela da Glênia. Eu não tenho pouco a acrescentar ao que o Fernando falou, eu acho que ele já sintetizou essa questão da identidade. Eu tendo a pensar que quando a gente pensa no ensino de história em particular, é fundamental também a gente refletir sobre os modos como as identidades são construídas no presente, né? O ensino de história sempre vai envolver poder, assim como a produção da história envolve poder, envolve essas disputas, envolve essas divergências presentes. Quando a gente fala isso que eu acho que talvez seja um dos grandes consensos da historiografia, de pensar que a gente parte do presente para compreender o passado, a gente parte também das disputas do presente que envolvem desde financiamento de certas pesquisas e não de outras, porque a gente sabe que isso existe, né? Até certos temas que, por uma série de questões internas à academia, desde, enfim, orientações, relações para usar um termo ruim, mas que não me vem nenhuma cabeça, relações de compadrio, digamos assim, né, entre muitas aspas, muitas vezes acabam levando a certas pesquisas e não a outras. A minha preocupação, porém, é quando a gente pensa que, de alguma maneira, a história-ciência vai conseguir controlar, digamos assim, essa produção de identidades. Eu sou cada vez mais cético em relação a isso. É um dos pressupostos que me parece, por exemplo, na didática da história, de pensar que quanto mais bem fundamentado o conhecimento em termos de racionalidade histórica, melhores serão as identidades construídas, porque de alguma maneira elas serão ali, né, lidarão ali com a questão do passado real, do passado concreto. E aí a gente se surpreende depois, porque as pessoas estão apelando a identidades que não tem nada a ver com aquilo que se está debatendo e discutindo na historiografia. Porque eu acho que quando a gente pensa em identidade, eu acho que tem aí um volume muito maior de questões envolvidas do que simplesmente aquelas que motivam muitas vezes a pesquisa e história, e mesmo o ensino. Para ficar num exemplo, né, dessa questão dos sambas do samba da Mangueira, que já foi trazido aqui, que é fundamental. Eu acho que, bom, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço da área considera aquilo uma aula de história, né? E o texto da Mauad, falando mais do Paraíso Tuiuti, está dentro dessa coisa da atitude historiadora. Mas ali há personagens enfileirados que não têm comprovação histórica real. E aí, como é que entra isso quando você aproxima alguém que não tem comprovação histórica de alguém que não tem? Ou para ficar num outro exemplo aqui preferido do Narlock, né, que é o Zumbi, um dos exemplos preferidos dele, que é o do Zumbi dos Palmares. Quando a gente reduz a questão da simbologia de Zumbi dos Palmares a quem ele foi de fato, a quem ele foi na realidade, ignorando todas as questões simbólicas envolvidas do quilombo, né, da representação guerreira e tudo mais, eu acho que a gente faz a gente tem uma relação muito limitada da identidade com a história. Então eu acho que sim, ela contribui, mas desde que ela não pense que vai de alguma maneira substituir outras demandas, como o Fernando colocou, por passado, que não passam aí pela história-ciência. Em relação à história de direita, eu não sei se eu tenho concordância com o Fernando. Acho que já tivemos uma oportunidade muito rápida uma vez no Facebook de discutir algo parecido com isso. Eu tendo a achar... Bom, são duas coisas diferentes. A primeira é como esses sujeitos se identificam, né? E quando a gente usou o termo história de direita no artigo, é porque um dos elementos que define uma espécie de identidade para esses grupos é se contrapor a uma história que eles entendem que foi tomada pela esquerda. Outra forma de colocar isso é como eles colocam a ideia da história que nos foi roubada, né? A história que, de alguma maneira, a esquerda roubou do Brasil. E aí é claro que isso tem um motivo para estar acontecendo agora, porque se associa a esquerda ao Partido dos Trabalhadores no poder e a todas as discussões ali movimentadas, desde as leis de ações afirmativas até a Comissão Nacional da Verdade. Por isso que os temas preferidos são escravidão e ditadura militar, não é à toa, né?
Não vimos, por exemplo, nenhuma discussão sobre revolução ou golpe para 1930. Isso não tem, né, nessas páginas. A coisa gira muito em torno de ditadura militar e de escravidão, porque são demandas do tempo presente, do presente. Esse é um ponto. O segundo, eu fico na dúvida, e isso é uma dúvida mesmo aberta, não tem uma posição fechada ainda sobre isso, se a gente não deveria começar a qualificar mais a história, a adjetivar mais a história que nós fazemos, saindo dessa ideia de que eu sou, por exemplo, professor de história, eu ensino história. Se a gente pensa, por exemplo, eu gosto muito de uma passagem do Gert Bister, que é um autor que o Fernando Pena tem usado muito, né, para falar sobre escola sem partido, que ele fala no livro dele da aprendizagem como uma espécie de violação da soberania do indivíduo. E ele associa isso à ideia de educação emancipatória, voltando lá para o termo romano de emancipação da família, que é exatamente aquilo que a escola sem partido odeia no ensino, né? Aquilo que se emancipa intelectualmente a pessoa da família, porque, segundo a escola sem partido, você não pode ensinar nada que contrarie a moral familiar, enfim, as posições da família. Quando eu faço uma história assim, ou, para ficar num termo mais clássico, uma história contra-apelo, uma história desafiadora, uma história que incomoda, eu estou fazendo um tipo de uso da história para o ensino. Será que esse uso é semelhante ao que se pode fazer de uma história que busca uma espécie de consenso? Que consenso pode ser construído num caso desses, né? É possível evitar a polarização? Aí eu entro um pouco na Chantal Mouffe, de pensar que a democracia e a política são os territórios por si do conflito. A gente não tem que evitar o conflito necessariamente, porque isso faz parte da existência política humana. É pensar que tipos de conflito é que estão na arena em cada momento e como a gente interfere em cada um deles. Então, se não for para chamar de história de direita, que eu acho muito genérico, como eu falei, é um termo que a gente usou lá para sintetizar coisas que são diferentes em nome da proximidade. Por outro lado, eu acho que talvez a gente precisasse começar a pensar que tipo de história a gente está ensinando, porque existem histórias que são a contrapelo e existem histórias que não são. Muito bem. Olha, antes de passar para as perguntas, eu acho que cabe a mim também responder uma questão que a Glênia levantou, né? Que ela fala, faço para os 3 professores. Eu não vou me furtar do prazer de responder a Glênia, mas eu gostaria, antes disso, para pegar um gancho com o que o João falou e com o Fernando, eu concordo com o João, eu concordo com você que a gente tem que assumir a nossa posição, e eu acho que isso faz parte do métier, é uma posição teórico-metodológica. A teoria que você incorpora e que as categorias com as quais você dar a ver o mundo histórico, que é isso que a gente faz, elas estão perpassadas, estão uivadas de subjetividade e de intersubjetividade, né? Elas se constroem nessa dimensão. Eu não preciso usar a carteirinha do partido para poder fazer isso. Acho sim, e nesse ponto eu concordo com você, que a história de direito é uma categoria heurística. Ela funciona para explicar determinados processos, determinados procedimentos que estão correntes. Então, ela vale como categoria explicativa. Ela não é uma categoria absoluta, ela não é uma categoria em si. Da mesma forma que história esquerdizante não é uma categoria em si. Ela é um atributo que se faz com determinadas práticas historiográficas que entram em confronto e que criam o dissenso. Então, quer dizer, por quê? Porque o pensamento conservador, o pensamento tradicionalista, ele apoia no consenso, no amálgama, né? Na ideia da identidade. Aí eu já entro justamente na discussão que a Glênia estava falando. Glênia, eu penso a história, tanto a história processo como a história produção de conhecimento, como se fosse a melhor imagem que eu tenho para ela é palimpsesto, né? Elas são camadas que vão se colando uma na outra, e muitas vezes elas ficam tão imbricadas que parece, né, uma única tessitura. E aí o que a gente faz? A gente vai descascando isso, né? A gente vai, né, arranhando isso para ver o que sai. Então, essa ideia da construção de uma identidade única, da própria noção de identidade, eu acho que ela se presta justamente às polarizações.
Prefiro muito mais pensar, quando a gente pensa no processo de aprendizado, no processo de construção de conhecimento em ambiente escolar, em construção de conhecimento de espaço público, nas formas como a história ela é vivida e experienciada, a noção de reconhecimento. Por quê? Porque eu acho que aí você dinamiza, né, os sujeitos em questão, você dinamiza os atores e os processos, né? Eu acho que você atribui temporalidade aos processos históricos e às posições em jogo, quando você está pensando a história em diferentes momentos, né? Porque a identidade pode ser monolítica, ela pode ser baseada numa perspectiva nacionalista, por exemplo, a ideia de identidade nacional, e a identidade restritiva, enfim. Então, eu acho que as políticas de reconhecimento elas são muito mais interessantes do ponto de vista da dinâmica histórica, né, propriamente, do que tentar pensar um pouco essa ideia de identidade histórica. Por quê? Porque eu penso a história como aquelas camadas de tempo e de experiência que vão se colando uma na outra e que é preciso você descascar mesmo. Muitas vezes a atitude é bem essa, tem que descascar para você poder ir trabalhando e vendo o que sai daí. E nesse descascar é uma atitude um pouco agressiva, muitas vezes, que provoca essa tensão. Aí eu passo agora para o outro bloco de questões. O Ivan de Mello, ele pergunta: a história pública e a ideia de autoridade compartilhada, no sentido de promover o trabalho do historiador em conjunto com outros agentes sociais que produzem a sua forma conhecimentos históricos, poderiam ajudar na compreensão destas diferentes categorias de regime historiográfico levantadas pelo professor Fernando? E, logo, os distintos modos de recepção do público, de que forma estas interlocuções seriam possíveis com vistas a essa finalidade? A outra questão é do Hélio Ondiária, que pergunta: como negar a ética, por exemplo, em O Queijo e os Vermes? Seria Menóquio quem realmente parece? Eis a questão a decifrar. Então, eu acho que aqui eu talvez... não, tem mais uma pergunta, né? Que é a pergunta do Rodrigo. Rodrigo pergunta: no momento em que estamos na demanda pela aprovação da regulamentação do historiador enquanto profissão, uma luta desde a ditadura militar, vocês veem riscos em confundir história pública com a validação de qualquer narrativa sobre história, algo que agravaria o cenário da desinformação sobre história que vocês problematizaram? Se sim, é possível contornar esse risco? Vamos lá, Fernando. Vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir responder a pergunta sobre o Menóquio, né? Se o Menóquio era quem realmente a gente lê. Acho que é o Menóquio do Ginsburg, né? E, enfim, um livro maravilhoso, mas eu não sei, não saberia levar mais adiante aquela pergunta que foi, não me recordo, pelo Hélio, não é? Não entendi direito a ética no Queijo e os Vermes, né? Eu acho que o Hélio, ele fez um outro comentário anterior, ele fala um pouco que a ética é subjetiva, e ela não depende de quem faz a história. Então, eu acho que, na verdade, ele está querendo que você pondere sobre essa dimensão ética do fazer histórico. Né? Então, acho que sim. E é um pouco isso. Acho que o Menóquio ali naquele livro maravilhoso, para nós é o Menóquio do Ginsburg, né? Com aquela habilidade narrativa que o Ginsburg nos traz. Enfim, eu acho que ali todo o processo de produção do livro é muito significativo, né? O Ginsburg diz lá: eu estava andando num arquivo, tropecei numa caixa, encontrei aquela documentação maravilhosa e fui tentar analisar como é que aquele moleiro lá criou uma cosmovisão de mundo. O Menóquio também era um leitor, né? Então tem toda essa dimensão, mas é um pouco isso, né? Acho que o Ginsburg é um exímio historiador, e se o Menóquio é quem realmente parece
acho que é mais o Ginsburg que deveria responder isso, né? Eu sempre leio o Menocchio como aquele Menocchio do Ginsburg, né? A gente fala, então é o Queijos Vermes do Ginsburg. Seria um pouco por aí. A questão do Ivan sobre a autoridade compartilhada é uma ótima questão, assim, também porque pelas colocações que eu fiz ali mais teóricas, eu acho que essa noção permite pensar os regimes historiográficos que ali no meu artigo, na minha fala, eles são um pouco estanques, digamos assim, permite dar fluidez, dar uma plasticidade para eles no sentido deles deles se interferirem mutuamente, né? Acho que a autoridade compartilhada, essa noção vai um pouco nesse sentido, traz toda aquela ideia de fazer história com o público, né, como o Ricardo Santiago coloca. Eu acho que um dos grandes exemplos, e eu tenho visto que muita gente está estudando isso, de como produzir uma autoridade compartilhada de fato, é a produção de verbetes na Wikipédia, por exemplo, né, porque ali você está compartilhando diversas instâncias da elaboração de um determinado conhecimento, né. Mas eu me lembro também de uma iniciativa dos colegas lá da UFOP, logo após o desastre de Bento Rodrigues ali, em que, enfim, aquilo lá teve um efeito extremamente muito pesado na cidade de Mariana, né? E o campus ali da UFOP da história fica em Mariana, em que eles fizeram várias atividades no sentido de recuperar um pouco, recuperar não, mas de manter aquela memória daquelas pessoas que foram vitimadas pelo desastre, a partir também de um olhar que eles estavam produzindo via historiografia, né? Então eles tentaram conciliar uma coisa com a outra, então produzindo a memória sobre aquele desastre junto com aquelas pessoas que não apenas são detentoras dessa memória, mas que são as enunciadoras dessa memória, né? Talvez um outro exemplo seja os livros da Svetlana Alexievich ali, né, que ela consegue fazer um pouco, embora ali o compartilhamento ali tem uma série de matizes assim que são mais complexos, né? Então, inclusive, ela já foi processada, a Svetlana, ela trabalha com memórias do Chernobyl, das mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial, mulheres soviéticas que lutaram na Segunda Guerra Mundial, e a literatura dela é essa curadoria de memórias, né? Mas parece que ela já sofreu alguns processos também de pessoas que não gostaram muito da maneira como ela lidou com isso. Enfim, é algo a ser colocado. Um dos grandes exemplos também de autoridade compartilhada, que me parece muito importante de ser mencionado, também é o livro A Queda do Céu, né, do Davi Copenaua, que é o diálogo dele com o Bruce Albert, né, né? Então, do etnólogo com o xamã Yanomami, né? Ali, aquele livro ali é um diálogo produzido também por eles, ali tem um compartilhamento daquela autoridade do Davi Copenaua em certa medida, né? Então, um pouco, claro, a gente tem acesso àquele livro em função desse diálogo travado entre as duas pessoas, né? E aí a pergunta, acho que é do Rodrigo, né, da profissão, se há um risco de... Eu acho que o risco não está na lei, né, não está na aprovação da lei. Esse risco já está por aí, né, dessa confusão que é muito mais pela ampliação dos meios de circulação, de divulgação do conhecimento histórico e também de um processo político que é também violento de deslegitimação da história produzida em determinados locais, como eu mencionei, as escolas, as universidades, que é essa ideia de que qualquer narrativa vale, né, ou que tenta assemelhar um argumento historiográfico elaborado a partir de determinados critérios, e esses critérios não precisam nem necessariamente serem aqueles atravessados pelo crivo da história disciplinar, né? Então, quer dizer, há uma legitimidade também num discurso sobre o passado que é enunciado por um mestre griot, né, ou pelo Davi Copenaua, não tenho a menor dúvida quanto a isso, né? Agora, essa questão de fazer tábula rasa de todas as narrativas que vem o problema, né, de comparar história com opinião, por exemplo. Mas, e aí, respondendo muito diretamente, eu não acho que a regulamentação da lei
seja o fator decisivo para isso. Acho que esse perigo já está colocado anteriormente. Talvez o grande risco, que é um risco que a gente tem que enfrentar, porque eu acho que a lei... A primeira redação do projeto lá de 2009, do Painho, tinha algumas reservas quanto àquilo, pelo tipo de formulação que estava contida ali, pelas restrições de atuação, mas depois foram sendo retificadas, foram sendo corrigidas, né? Eu acho que no nosso atual contexto, esse projeto é fundamental como um reforço de legitimidade para aquilo que a gente faz, né? E talvez o grande risco seja que, por exemplo, esses palestrantes de Brasil, o Leandro Narlock, por exemplo, ele pode talvez pedir lá a carteirinha de historiador profissional, né? Você pensar naqueles 5 anos de atuação que o projeto de lei define. Enfim, é um risco que talvez valha a pena correr e talvez a gente tenha outros mecanismos de definir, e aí eu volto à questão da adjetivação da história, e eu acho que ela pode ser aditivada de diversas maneiras, né? E aquela minha resposta não dizia, não implicava uma ausência de tomada de posição, muito pelo contrário. E eu concordo, acho que na questão do João ali é um instrumento heurístico, né? Por isso que eu falei, alguns grupos de direita que fazem história. Mas eu acho que esse debate da profissionalização não coloca em risco, então, resumindo aqui para não me alongar muito, não coloca em risco essa produção de história. Então, a gente tem alguns mecanismos para evitar isso. Daí, a adjetivação que eu ia mencionar é um pouco isso, né? Uma história bem feita e uma história que desrespeita certos princípios que são básicos, né? Uma história que não oferece uma mentira, que não falsifica a documentação, né? Que não distorce ideologicamente certas interpretações para vender um modelo de história. Então, a gente pode adjetivar essas histórias de outras maneiras, né? Obrigada, Fernando. João? Bom, eu vou fazer coro com as palavras do Fernando sobre a pergunta do Hélio, né? Eu não me perdi o nome aqui, sobre o Menóquio. Estilo Glória Pires, assim, eu não me sinto capaz de opinar, não sei se eu entendi direito realmente também a pergunta, e o Queijo dos Vermes, para mim, é uma lembrança agradável de leitura da graduação. Pouco além disso, eu conseguiria falar. Em relação à questão do Ivan, eu acho assim que isso também parte por a gente pensar qual é a principal contribuição que os historiadores podem fazer num debate público, né? O que diferencia a nossa contribuição do sociólogo, do antropólogo, do cientista político, para ficar só no território das humanidades, né, do geógrafo, do filósofo? De que maneira o historiador, a partir das suas particularidades, da sua epistemologia particular, digamos assim, ele pode contribuir no debate público? E eu acho que nós temos uma certa capacidade de ser chatos que poucas outras áreas têm. Assim, a insistência nessa coisa da problematização, da crítica, da contextualização, isso é uma chatice para quem está fora da história. E a gente não consegue deixar de ser chato. Porque é isso, assim, é o grande desafio, que eu falo, a prática historiadora, a atitude historiadora, para ficar na expressão da Ana, é uma barreira permanente contra o essencialismo, contra a naturalização da existência, contra o engessamento da realidade social. E aí, mesmo com perspectivas diferentes, né, aquele manifesto pela história aborda de um jeito, numa leitura de profundidade sobre dados e tal, ou enfim, o Critical Applied History que eu coloquei bota de uma outra maneira na desmontagem de mecanismos de poder. Eu acho que a forma de fazer isso varia muito, mas isso é o que mais ou menos nos une, porque o historiador que parte de uma realidade que é essencializada, naturalizada, não está distante de um biólogo criacionista que vai estudar a evolução de um ponto de vista criacionista, né? O que não quer dizer que o historiador não possa fazer isso, tá? O historiador profissional, assim, diplomado, porque o diploma não vai garantir necessariamente esse olhar, essa atitude. Eu acho que uma das grandes contribuições que a gente pode fazer é essa, não é para voltar mais uma vez ao Mark Bloch, pensar o Mark Bloch, são as perguntas que a gente vai levantar, é como a gente problematiza a questão, recolher fontes, recolher dados, né? Essa coisa antiquarista que ele já estava lá criticando, isso daí qualquer um pode fazer, uma boa ida ao arquivo faz, né? O historiógrafo amador recolhe, mas o que diferencia na posição da reflexão
propriamente historiográfica, histórica, ao meu ver, é essa questão da problematização. E aí eu me lembro de uma questão, para voltar uma outra com o Fernando no Facebook, que houve, não sei como é que o Fernando está pensando isso agora, porque, enfim, não vi depois daquilo, dizia a respeito àquela questão das memórias positivas, né? Como o historiador pode construir uma memória, ajudar a construir uma memória alternativa que dê sentido à existência e que não seja essa mais conservadora, que não seja essa, para não falar mais conservadora, que não seja essa engessante do passado. Como construir uma memória, identidade que não seja engessante. Eu tendo a achar que a gente é muito bom para demolir coisas, para construir alternativas. Aí talvez a gente precise dar um passo além do ser historiador e entrar na disputa política, porque é isso também. Quando um historiador escreve um artigo contra cotas, contra ações afirmativas, ele não está falando simplesmente como historiador, ele está falando como alguém que está disputando projetos políticos na sociedade. Isso é importante de ser feito, né? É importante que não se leia isso como a posição do historiador que tem uma autoridade sobre aquele assunto porque ele entende de escravidão. Eu acho que a gente... tem uns textos assim que mudam um pouco a cabeça da gente. Eu li um texto do Arthur Ávila, que o Arthur deve ter até me achado maluco, que eu fui depois agradecer no Facebook pelo texto, assim, que eu fiquei tão impactado que eu fui procurar outras referências, em que ele discute essa questão por essa linha, né, que o Fernando também tem trabalhado, de indisciplinar a história, e eu acho que isso daí pode nos dar mecanismos para pensar como construir coletivamente interpretações sobre o passado que vão além de pensar o historiador como o cara que sabe muitas datas e conhece o que realmente se passou, porque ainda é um senso comum sobre a história que eu acho que é muito poderoso e que a gente tem o dever de demolir o tempo todo. E aí eu entro na pergunta sobre a questão da regulamentação da profissão do historiador. Eu jamais faria um exercício de futurologia a respeito, incorrendo no mesmo erro de quem dizia que cota ia aumentar a perseguição racial nas universidades, né? Eu não sei dizer se vai piorar, digamos assim, a situação, ou se vai melhorar. Eu acho que é uma bandeira antiga da Ampul, de historiadores. Eu não tenho conhecimento suficiente para falar a fundo dessa tradição de disputa, mas eu acho que o Fernando já falou um elemento que me faz não ter esperanças de que isso possa melhorar. Se eu não sei dizer se vai piorar, não acho. A princípio, nada me diga que vá, porque, como o Fernando falou, não está na lei essas questões, mas tem outro elemento que está dentro do formato que não sei dizer se vai melhorar, que é a questão do Narlock virar historiador, poder virar historiador. O Fernando conhece melhor, eu não sei quando o Brasil Paralelo foi criado, eu acho que foi 2016, dependendo do tempo que levasse a discussão, eles podiam lá, produtores de vídeo sobre o passado e tal, todo mundo historiador. Mas isso também é uma coisa que, independente dessa lei, já está acontecendo, porque essas pessoas estão buscando diplomas de historiador. Eu acho que mais importante do que a gente pensar se a lei vai garantir qualidade ou não, é fazer o mesmo movimento que nos anos 80 os professores fizeram em relação à discussão lá das licenciaturas curtas em estudos sociais, e voltar a fazer uma profunda crítica dos novas licenciaturas tenebrosas na rede privada em grande escala, que formam historiadores em 1 ano e meio, em 2 anos, e sem nenhum aprofundamento na discussão. Eu acho que isso a gente precisa trabalhar, porque hoje o cara que queira falar seus absurdos tendo um diploma de historiador debaixo do braço, ele pode em 1 ano e meio se graduar, né, numa segunda licenciatura, se ele já for licenciado em algo, e vai falar os absurdos dele com o diploma debaixo do braço. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo do que meramente uma questão legal ou uma questão de diploma. Talvez o projeto possa abrir novos espaços de atuação do historiador, o que em diversos aspectos seria interessante. Mas, de novo, eu acho que o caminho passa um pouco por adjetivar essa história. Eu tenho pensado, não sei o quanto isso pode ajudar a entender, pensando na ideia de uma historiografia suficiente. O que seria uma historiografia suficiente para eu compreender dentro dessa dimensão de disputa? Porque se a gente fica numa questão de verdadeiro ou falso, eu acho impossível um professor de história dar 1 ano de aula sem falar alguma falsidade, no sentido de algo que possa ser desmontado por a historiografia de ponta. A gente precisa pensar, eu acho, a forma como construímos o discurso historiográfico de maneiras diferentes do que simplesmente em verdade ou mentira. Da mesma forma, a atuação tem que ir além do cara ter diploma ou não. São
muitas questões, nós já estamos chegando ao nosso final, né? A gente estava com um teto aqui de 1h30, mas eu acho que as questões foram muito boas. Eu quero agradecer muito a vocês. Eu teria alguns comentários a fazer, mas eu acho que eu vou me deter a um espaço desse que eu acho que é importante valorizar, que é o Prof. História, né? Eu acho que dentro das experiências contemporâneas que a gente tem, no sentido de valorizar o profissional de história que está no chão da escola, o Prof. História tem sido uma experiência, a meu juízo, excepcional e emblemática. Os trabalhos que a gente vem acompanhando como resultado, onde muitas vezes não só um produto é feito, mas o processo se transforma num resultado que se apoia na autoridade compartilhada entre professores, alunos e alunas. Essa experiência comum, ela vai desenvolvendo essa atitude ética, que eu acho que é o fundamental, né? E essa atitude ética, João, acho que tem a ver com adjetivar a história. Eu acho que é difícil, mas eu acredito numa história engajada, a maneira do Hobsbawm. Então, eu acho que essa história engajada, e engajamento talvez fosse não um adjetivo, mas, mais uma vez, uma ação historiográfica, né? Em que a gente mostra a nossa cara, como a gente estava fazendo agora. Né? Então, eu acho que eu quero agradecer muito, eu gostaria da gente prolongar a nossa conversa, fiquei bastante interessada no texto de vocês, vou acompanhar, vou ler, e eu gostaria também, quer dizer, antes de abrir o microfone para vocês se despedirem, eu gostaria de anunciar a nova sessão do Laboratório de Ensino da História, que convida para o próximo ciclo de web debate, Ensino da História e História Pública, Experiência com Audiovisual e Rádio, com os professores Francisco Santiago Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Luiz Otávio Correia, da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, Ouro Preto, mediado pela professora Miriam Hermeto, da UFMG, e que é importante vocês seguirem a página do Laboratório de Ensino da História para ter novas informações a respeito disso. Vou pedir para vocês abrirem os microfones para despedir do pessoal, agradecendo mais uma vez a oportunidade de compartilhar essa tarde com vocês. Muito obrigado, foi muito bom. Bom, obrigado, Ana. Também queria agradecer a todos e todas que nos acompanharam. Mais uma vez, agradecer a Miriam, o Rodrigo, a Júlia, que ficou mediando ali, enfim, ficou administrando a parte técnica. E acho que eu terminaria adjetivando essa conversa, né? Foi extremamente rica, instigante, muitas questões, e realmente a gente poderia ficar aqui. Espero que em breve a gente consiga fazer um evento como esse, sair por um bar, né, para continuar a conversa. Eu concordo plenamente, a história também se produz em botecos, né, e às vezes uma das melhores histórias se produzem lá. Então, eu queria agradecer, Ana, pela tua mediação, por todo esse cuidado. João, tá um prazer te ouvir, conversar contigo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência e pelos convites. Eu estendo os agradecimentos também aí, né, o Rodrigo, Miriam, que entraram em contato, fizeram a solicitação lá. É um prazer, Júlia também aí na organização da... Eu não faço ideia de como é que funciona nada disso online, essas coisas. Eu sempre me parece para mim mágica. Então, quem fica administrando essas coisas, para mim, assim, merece sempre muitos aplausos. Ana, enfim, eu não estava aqui hoje sem sua ajuda lá no doutorado, estava lá ainda arrebentado, preso naquela situação que você conhece. E, Fernando, essa troca para mim sempre é fundamental e essencial. Eu deixo aí um agradecimento especial, né, para todas as alunas e alunos que foram bolsistas aí do projeto, voluntários que acreditaram. Eu volto a dizer isso porque eu acho que é muito importante, assim, fazer pesquisa que possa ser publicada e que possa ter me trazido aqui, porque sem elas eu não estaria aqui também, né, que fizeram pesquisa, levantaram dados, e fazer isso no nível de ensino médio. Onde é que a gente faz isso no Brasil? Que escola particular faz isso, né? Enfim, eu sou um apaixonado pelo ZF, como eu falei lá no início, e acho que temos que defender a todo momento, então eu agradeço a oportunidade também de estar aqui para defender os estudos federais como um projeto que eu acho que merecem todos os aplausos. Eu agradeço aí, estou à disposição para qualquer coisa no futuro. Gente, muitíssimo obrigado. Tá? Agradeço a todos que ficou conosco aí essa tarde toda.
Grande abraço, sigamos juntos aí nessa caminhada. Isso. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigada.